Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de setembro de 2019. Oi, Karina. Olá, William. 2 dias de sessões, quarta e quinta, porém na quarta pela manhã e à tarde, né? Mais sessões, mais trabalho, mais julgamentos. É uma semana de resultados bastante positivos, William, sem dúvida alguma. Na sessão da quarta-feira pela manhã, os ministros julgaram várias ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam leis de vários estados no Brasil, declarando algumas inconstitucionais, mantendo a constitucionalidade de outras, mas temas bastante diversificados. Predominou o que os ministros publicam, que são as listas de julgamento. Ações diretas de inconstitucionalidade que faltavam julgar o mérito, algumas leis já suspensas em relação por conta de deferimento de liminares, mas julgamentos bastante positivos e um grande número de resultados na quarta pela manhã. Como você mesmo disse, quase uma maratona de julgamentos essa semana. Na quarta-feira à tarde, os ministros se debruçaram sobre 2 grandes temas. O resultado final do julgamento da possibilidade ou não de se utilizar aeronaves para a pulverização, para o lançamento de inseticidas, da pulverização de inseticidas para a contenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, foi confirmada pela Corte. É possível que se use as aeronaves, mas desde que haja uma autorização prévia, uma aprovação prévia de autoridades sanitárias e ambientais. Esse julgamento foi concluído, já havia sido iniciado em abril deste ano. E um outro julgamento, também os ministros acabaram deferindo uma medida cautelar que foi solicitada pelo Procurador-Geral da República, na verdade, pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que essa semana fez a sua última participação no plenário do Supremo Tribunal Federal, já que caminha para a finalização do seu mandato de 2 anos, enquanto Procuradora-Geral da República. Os ministros suspenderam a eficácia de 2 emendas à Constituição do Estado de Goiás, porque entenderam que se criava um novo regime fiscal diferente daquele estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei federal que deve ser observada por todos os estados. Na quinta-feira, os ministros negaram o pedido do senador Assi Gurgax, mantendo a condenação e a execução da pena que foi aplicada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ainda iniciaram o julgamento que trata sobre estabilidade no serviço público de uma pessoa que teria sido contratada no exterior para prestação de serviços na Embaixada Brasileira no exterior. Temas bastante variados e, como a gente disse, uma verdadeira maratona de julgamentos no plenário do Supremo essa semana. Bem, como dissemos, na manhã da quarta-feira, houve sessão plenária extraordinária aqui no Supremo. Os ministros se concentraram no julgamento de listas. Um dos processos trata de recurso contra habeas corpus negado por integrante da Corte. O entendimento ocorreu no pedido de liberdade contra a decisão do ministro Edson Fachin. Ele havia determinado a prisão preventiva de uma pessoa no Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes utilizou como base para negar o HC a súmula interna 606. Ela estabelece que não é possível entrar com recurso contra a negativa de habeas corpus, de turmas e do próprio plenário. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, relator do agravo, reafirmou o entendimento com base na jurisprudência do STF. A súmula 606 que diz que não cabe em relação às turmas, não propriamente ao ministro. Então, eu faço essa ressalva porque não é meu posicionamento definitivo. Se houver uma rediscussão, entendo que em algumas hipóteses até há possibilidade. Nós temos que aprofundar este tema. Eu creio que não há nenhuma decisão no âmbito judicial que seja imune a um recurso, uma apreciação, sobretudo por um órgão colegiado. Quer dizer, eu penso que aqui no Supremo Tribunal Federal o plenário é soberano. Não é possível imaginarmos, estou falando em tese, ainda não estou firmando posição, não é possível imaginar que um integrante do colegiado possa ser maior do que o próprio plenário. O ministro Gilmar Mendes pediu vista do agravo. Além das listas, na pauta de julgamentos, também estavam previstos outros 2 processos, que tratam de direito ambiental e tributos. A previsão é de que eles sejam analisados nas próximas sessões.
Os trabalhos continuaram na tarde da quarta-feira em outra sessão plenária. Naquela sessão, os ministros decidiram suspender os efeitos das emendas à Constituição do Estado de Goiás, que estabeleceram teto de gastos correntes. Para a Procuradoria-Geral da República, essas emendas violam a competência da União para editar normas gerais e definir os limites de despesas com pessoal e os recursos para saúde e educação. As emendas determinaram limite de gastos correntes dos poderes estaduais de Goiás até 2026. Uma delas excluiu os pagamentos com inativos e pensionistas das despesas com pessoal. A outra retirou os gastos com saúde e educação da receita efetiva e, no lugar, considerou os limites gerais do teto do valor usado no exercício anterior, o que, para o Ministério Público Federal, reduz os investimentos nessas áreas essenciais. Além disso, para a Procuradora-Geral da República, este é um tema de competência da União para definir as regras. E ainda que a União tenha explicitamente promovido a desafetação tributária ao instituir um novo regime fiscal por meio da Emenda Constitucional 95, não estendeu esta mesma possibilidade para os estados, para o DF e para os municípios, de onde se conclui que estes últimos entes federados continuam vinculados aos gastos mínimos constitucionais estabelecidos para os setores de saúde e de educação. O relator, ministro Marco Aurélio, após analisar cada dispositivo questionado, deferiu parcialmente a cautelar. Deferindo parcialmente a medida cauteladora para suspendendo a eficácia do artigo 113, parágrafo 8º da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas emendas 54/2017 e 55/2017, afastar até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Alexandre de Moraes votou pelo deferimento integral e foi acompanhado pela maioria da Corte. Ao apresentar o posicionamento sobre o caso, ressaltou que o Estado de Goiás não só criou um regime fiscal próprio, como fixou normas que vão na contramão da legislação federal. Houve, por parte do Estado de Goiás, a proclamação da sua soberania no sentido do sistema financeiro, mas não para melhorar a responsabilidade fiscal. E nós tivemos 2 sessões aqui discutindo, ainda não encerramos a análise da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas com já decidida ampla maioria dos dispositivos constitucionais. Aqui houve uma burla, ou pelo menos a tentativa de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Karina, qual argumento valeu para os ministros considerarem inconstitucionais os dispositivos questionados nessa sessão? Antes da gente falar desses dispositivos, é importante a gente dizer que o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli e Luiz Fux, que o acompanhavam, deferiam parcialmente a medida cautelar nos termos que foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República. E nesse ponto em que o ministro Marco Aurélio deferia a medida cautelar, há uma coincidência também com o voto do ministro Alexandre de Moraes, só que o voto do ministro Alexandre de Moraes, que prevaleceu, ele vai um pouco mais além e defere integralmente a medida cautelar. Então, todos os ministros, por unanimidade, acabaram entendendo que as normas de direito financeiro são de competência legislativa concorrente nos termos da Constituição, ou seja, a União pode legislar sobre normas gerais, podendo os estados complementar essa norma. Qual é a norma geral, a lei geral sobre responsabilidade fiscal que nós temos vigentes? É exatamente a lei de responsabilidade fiscal que os estados devem observar ao estabelecer um regime fiscal. E foi o que os ministros entenderam que o Estado de Goiás não fez. O Estado de Goiás teria, a princípio, ainda está uma discussão em sede de medida cautelar, liminar apenas, não é o mérito, mas entendeu que ele teria criado um novo regime fiscal se sobrepondo à lei de responsabilidade fiscal. Daí o entendimento de que essa competência legislativa teria usurpado a competência da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro. E o ministro Alexandre de Moraes vai um pouco além e entende que os limites fixados para o gasto tanto da saúde como a educação, nos termos desse regime próprio fiscal criado no âmbito do Estado de Goiás por essas 2 emendas, teria ficado à margem daqueles limites de gastos previstos na Constituição Federal para os estados. Então, nesse ponto, ele acabava também deferindo a medida liminar. Então, foram esses 2 argumentos que fizeram com que os ministros determinassem, portanto,
a suspensão da eficácia das 2 emendas à Constituição do Estado de Goiás para afastar esse regime fiscal próprio criado e fazer prevalecer a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um tema que já tem encontro marcado sem data prevista para que o plenário possa discutir o mérito, já que a discussão toda foi em sede apenas da discussão da medida cautelar que foi pedida pela Procuradoria. E entre os processos previstos para julgamento na tarde de quarta-feira, a retomada do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o uso de aviões no combate ao mosquito Aedes aegypti. O processo começou a ser analisado em abril. Antes de rever o julgamento, vamos saber um pouco mais sobre o tema. Até agora, 9 ministros votaram. A relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, concordou com os argumentos da Procuradoria-Geral da República de que o combate ao mosquito Aedes aegypti oferece riscos à saúde da população e também danos ao meio ambiente. Por isso, ela votou pela suspensão do combate ao mosquito com o uso de aviões. Para que o julgamento seja finalizado, faltam os votos do ministro Celso de Mello e do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O caso chegou ao Supremo depois que uma lei federal de 2016 autorizou o combate ao mosquito com o uso de aeronaves. De acordo com as normas, também é necessária a aprovação de órgãos sanitários. A decisão desta quarta-feira pode abrir precedente para uma outra ação que aguarda julgamento. Em junho, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola entrou com um pedido de liminar para suspender a lei do município de Boa Esperança, em Minas Gerais, que proibiu a dispersão de defensivos agrícolas por aviões. E o resultado desse julgamento você vai ver no próximo bloco. E ainda, a homenagem da Corte na última participação da Procuradora-Geral da República em uma sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com o Plenárias. Ao final do bloco anterior, vimos que o plenário iria retomar o julgamento iniciado em abril de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o uso de aviões no combate ao mosquito Aedes aegypti. Na sessão da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a lei que autoriza o uso de aeronaves para pulverizar inseticidas contra o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em abril, a relatora, ministra Carmen Lúcia, ressaltou haver pareceres desfavoráveis ao método, por considerá-lo ineficiente no combate ao mosquito. Da incorporação de mecanismos de controle vetorial pela dispersão por aeronaves com aprovação das autoridades sanitárias e da comprovação científica da eficácia da medida, na minha compreensão, afronta, sim, os princípios constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado afronta aos princípios da prevenção e da precaução. À época, os ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Gilmar Mendes acompanharam a divergência do ministro Alexandre de Moraes e votaram pela improcedência, por entender que a norma já traz a necessidade de autorização de órgãos competentes. Uma outra posição foi pela parcial procedência da ação, inaugurada pelo ministro Ricardo Lewandowski e acompanhada nesta quarta-feira pelo ministro Celso de Mello. Os impactos nocivos resultantes da dispersão aérea de substâncias químicas vulnera, de maneira clara, segundo penso, o princípio da precaução, que traduz, insista-se, uma importante consequência e um relevante instrumento de proteção ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um caso cheio de detalhes que resultou num voto médio. Para os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin, o texto é constitucional desde que o procedimento ocorra só com autorização de autoridades sanitária e ambiental. E nesta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, seguiu essa linha de voto e o entendimento prevaleceu. A incidência da dengue no Brasil aumenta 600% em um ano. Peço vênia à eminente relatora para dar interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, a fim de fixar o sentido segundo o qual a aprovação da autoridade sanitária e da autoridade ambiental competente deve ser prévia nos termos do artigo 225, parágrafo 1º, incisos 4, 5 e 7 da Constituição da República. Karina, o uso de aviões para o combate ao mosquito da dengue está liberado, porém
precisa de autorização, né? É a autorização prévia, tanto das autoridades sanitárias como ambientais. Algo interessante aconteceu durante esse julgamento, William, e que vale a pena a gente ressaltar. Para que haja para que o Supremo Tribunal Federal decida por dar uma interpretação conforme a Constituição a uma determinada lei que está sendo questionada a sua constitucionalidade, é preciso que pelo menos 6 ministros votem naquele mesmo sentido. Nesse julgamento, não se conseguiu, a princípio, chegar a esse número mínimo de 6 votos para dar a interpretação conforme. E o ministro Dias Toffoli aplicou a regra do voto médio. O que é o voto médio? Buscou-se um meio termo entre todos os votos que foram apresentados para que se chegasse a esse resultado da interpretação conforme. Como 4 ministros haviam declarado que essa ação direta de inconstitucionalidade não deveria ser julgada procedente, ou seja, consideraram que a lei é constitucional, somaram-se esses 4 votos aos outros 4 votos da interpretação conforme e, com isso, chegou-se a esse voto médio. Então, para o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros que o seguiram, formando, então, 4 votos, não havia qualquer inconstitucionalidade na lei, porque a própria lei condiciona a uma autorização prévia. Os ministros que seguiram o entendimento do ministro Edson Fachin, que abriu também essa outra corrente, disse assim, olha, pode usar a aeronave, a lei é constitucional, mas é preciso que esse dispositivo que autoriza o uso de aeronave seja lido da seguinte forma, tem que ter autorização tanto da autoridade sanitária como da autoridade ambiental para preencher os requisitos do que determina a Constituição Federal e proteger um ambiente ecologicamente equilibrado e evitar qualquer tipo de prejuízo à saúde, inclusive da população, que esses eram os argumentos trazidos pela Procuradoria na propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, a partir do voto médio, os ministros chegaram a essa conclusão. A lei é constitucional, o uso de aeronaves pode ser utilizado para o lançamento, para pulverizar os inseticidas no combate ao mosquito Aedes aegypti, que é uma realidade no Brasil, que cresce, mas essa aprovação prévia de ambas as autoridades é fundamental para que isso ocorra. E a partir do voto médio, então, essa interpretação conforme acabou sendo fixada pelo plenário. Agora, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Assir Gurgaz e manteve a condenação do senador. O senador Assir Gurgaz foi condenado no ano passado pela primeira turma do STF a 4 anos e 6 meses por crime contra o sistema financeiro. Ele teria desviado recursos de financiamento obtido entre 2003 e 2004 junto ao Banco da Amazônia, quando era diretor de uma empresa de transportes. À época, 3 ministros votaram pela condenação e 2 pelo reconhecimento da prescrição. Como a decisão não foi unânime, a defesa entrou com recursos, que foram negados. Em seguida, pediu a revisão criminal para suspender a execução da pena e anular a condenação. O advogado de Assir Gurgaz ressalta que os recursos não deveriam ser analisados pela primeira turma, e sim pelo plenário, de forma a tentar reverter a situação do parlamentar. Interpostos os embargos infringentes, não há uma decisão formal isolada do relator, monocrática pelo não conhecimento, pela não admissibilidade. Na turma, essa questão foi suscitada e houve um debate, eu transcrevo no memorial indagações feitas pelo ilustre ministro Marco Aurélio, houve um debate sobre o cabimento ou não dos embargos infringentes e só no acórdão é que aparece que os embargos não foram admitidos. O relator negou o pedido da defesa. No caso concreto, a decisão impugnada não compõe o título condenatório, porque a decisão impugnada não tratou de imposição de condenação, nem operou efeito substitutivo em relação ao anterior pronunciamento condenatório. O desenrolar deste processo no STF gerou divergências entre os ministros. Não houve, em nenhum momento, por parte da turma, análise sobre cabimento ou não de embargos infringentes. Até porque a defesa fez o pedido subsidiário, uma vez atendido o pedido subsidiário de embargos e julgado, não houve recurso em tempo hábil da turma contra essa admissão subsidiária, até porque a própria defesa havia pedido a admissão subsidiária. Nesse caso específico, prejudicar a parte, porque ela fez um pedido subsidiário e nós resolvemos
acolher como embargo de declaração, sendo certo que ela formulara o pedido de embargos infringentes por uma questão formal, uma filigrana formal. Aí ela fez o pedido subsidiário, nós entendemos que era um embargo de declaração. Mas ela tinha direito a embargos infringentes? Tinha direito a embargos infringentes. Não tinha, pelo plenário não tinha. Por maioria, a Corte decidiu manter o entendimento do relator por não caber revisão criminal. Assir Gurgas encontra-se em prisão domiciliar. Na última quinta-feira, dia 12, aconteceu a última participação da Procuradora-Geral da República em uma sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. O mandato de Raquel Dodge termina nesta terça-feira. Registro em meu nome e em nome da Corte o privilégio e a honra de tê-la nesta bancada durante esses 2 anos. Neste momento de despedida, ressalto o aprendizado auferido na convivência e a gratidão a Vossa Excelência pela dedicação e trabalho com que exerceu suas nobres e desafiantes atribuições nestes 2 anos. Tenha certeza que, para além do Ministério Público, o legado de Vossa Excelência restará neste Supremo Tribunal Federal, em toda a justiça brasileira e em toda a nação brasileira. Parabéns pelo trabalho exemplar e muito sucesso na continuidade de sua sempre exitosa caminhada. Seja muito feliz. Pois é justo que se reconheça, como aqui já ressaltado por Vossa Excelência, a atuação independente, qualificada e serena da eminente senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. O Ministério Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas. O Ministério Público não serve a grupos ideológicos. O Ministério Público não se subordina a partidos políticos. O Ministério Público não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República. Permitam-me fazer um alerta para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Quero lhes fazer um pedido muito especial, que também dirijo à sociedade civil e a todas as instituições da República. Protejam a democracia brasileira. Karine, com essa despedida da Raquel Dodge, a gente também vai encerrando o nosso plenário de hoje, né? Exatamente. Encontro marcado nas próximas sessões do plenário, que ocorrem às quartas e quintas-feiras e no final de semana com o programa Plenárias. Muito bem, obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.